Bom, Caio, agora a gente vai entrevistar o Guilherme Silvestre. Ele é diretor executivo de dados da DDBC, Agência de Marketing Digital. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e com a audiência do programa. Eu acho que existe sim, na verdade, é um desafio constante, né, diário e constante, porque quanto mais acesso à tecnologia que as pessoas têm, mais facilidade e mais brechas existem para que as pessoas acabem caindo em golpes ou acabem caindo em algumas fraudes. Então, assim, acho que o grande desafio hoje do dia a dia com o crescimento do acesso, né, da facilidade que as pessoas têm hoje a novas tecnologias, como a gente conseguir mensurar isso e transformar isso numa rotina segura, né, tanto para nós, né, consumidores, como para as empresas que também trabalham com os nossos dados. Ah, essa questão, esse dia a dia seguro na internet. Eu acho que existem algumas coisas, por exemplo, a gente fala muito quando eu falo de novas tecnologias, por exemplo, né, a gente fala agora de inteligência artificial. Com a chegada da inteligência artificial no dia a dia, hoje as pessoas estão utilizando cada vez mais ferramentas aí no dia a dia, a gente precisa entender quais são também os benefícios que uma tecnologia como essa pode trazer para a gente no dia a dia. Então, por exemplo, utilizar uma inteligência artificial para detecção e prevenção de ameaças, análise comportamental para prevenir algumas ações fraudulentas, né? Então, utilizar realmente essa inteligência generativa para que ela possa trazer alguns benefícios. É óbvio que essa detecção comportamental, ela vem muito de uma contrapartida de análise de dados, né? A gente fala de uma inteligência artificial, para a gente ter uma inteligência rodando bem, uma tecnologia rodando bem, a gente precisa ter uma quantidade grande de dados. E aí a gente tem que sempre tomar cuidado com a exposição que esses dados podem trazer, né? Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente poder utilizar os dados, né, para conseguir trazer melhores soluções, mas ao mesmo tempo que isso ocorra dentro da legislação, né, com a LGPD vigente e de uma forma sempre segura para os nossos consumidores ou para todos os consumidores que utilizam a internet no dia a dia. Guilherme, boa tarde. Você Boa falou tarde. da exposição de dados. Não é Sim. uma falha das empresas? Porque isso me pega. Como é que essa pessoa sabe meu CPF, sabe meu e-mail? Então, deve ser algum banco de dados que eu respondi, Provavelmente uma saibam, compra. esses criminosos saibam até de mais dados, de mais Exato. informações bancárias. Daí eu fico pensando assim, um banco, ele cuida desses dados? Uma loja muito grande que a gente faz compra, que está nosso cadastro ali. Porque parece que a gente sempre está exposto. E não tem outra forma. Você vai deixar de comprar? Você vai deixar de ser correntista em banco? Então, você acha que tem uma falha dessas empresas nesse cuidado aí com os dados dos clientes? Eu acho que sim, existe uma falha. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou exatamente para tentar resolver esse problema. Mas ainda existem muitas adequações a serem feitas. Quando a gente fala, por exemplo, dos dados, dos nossos dados, eles podem ser classificados em várias formas, né? Então, tem os dados sensíveis, né, que são informações que muitas vezes bancos têm, ou até mesmo planos de saúde têm, que são relacionados às nossas opções religiosas, muitas vezes políticas, até realmente de saúde, doenças crônicas, etc. E existem os dados que eles são, de uma certa forma, um pouco mais abertos, né? Que é o nosso nome, muitas vezes o nosso CPF, algumas informações de endereço, por exemplo, como você mencionou. Então, assim, eu acho que existe um cuidado das empresas em tratar esses dados e como que elas podem evitar, na verdade, e esse é o grande papel, né, das áreas de privacidade das empresas, em trazer essa segurança para o dia a dia, porque a gente vê realmente aí uma série de exposição de dados, né, empresas aparecendo que tiveram uma série de fraudes envolvendo dados de consumidores, que isso foi exposto e tudo mais. Então, a gente não adianta somente nós, consumidores, né, pensarmos sempre em ter segurança no nosso dia a dia, um aplicativo no celular, alguma coisa desse tipo. A gente realmente tem que contar com a participação das empresas para que elas tornem esse ambiente na internet seguro e confiável. Guilherme, você comentou da inteligência artificial. Essa semana ou semana passada, a gente recebeu alguns golpes em que a pessoa faz uma ligação de vídeo para a pessoa, coloca o rosto dela e a voz para pedir dinheiro. Como a gente pode evitar para cair nesse novo golpe que está tendo no momento?
Isso é bem complexo mesmo. Essas deepfakes, né, que chamam, é quando a pessoa utiliza a mesma voz, né, através da inteligência artificial, ou até mesmo o rosto. A gente já viu alguns casos até um pouco assustadores de pessoas clonando o rosto, né, de pessoas famosas. Esses dias teve com o Marcos Mion, Thiago Leifert, uma série de exemplos recentes que eles utilizam da inteligência artificial para criar essa deepfake, e aí elas acabam mandando mensagens, áudios, até mesmo ligação, pedindo para as pessoas passarem seus dados, né, fingindo que a pessoa ganhou alguma promoção ou acabou ganhando algo, tentando pegar os dados da pessoa de volta. Então, assim, eu acho que é super importante que os consumidores eles tenham consciência do que essas tecnologias elas podem trazer. Então, assim, quando a gente fala da inteligência artificial, é importante que quem está do lado de cá, né, recebendo uma ligação, sempre procure a fonte, sempre procure entender de onde vem essa ligação, de onde vem esse chamado, se realmente existe alguma campanha, alguma promoção envolvendo aquela personalidade, né, no caso desse exemplo que eu estou citando. É sempre importante a pessoa se resguardar com as informações que estão disponíveis, né, e a internet é muito ampla para isso, para que ela possa tentar evitar. É muito difícil e está ficando cada vez mais difícil. As pessoas, os bandidos, eles acabam percebendo que existe toda essa abertura e essa amplitude na internet, principalmente com a inteligência artificial, mas a gente tem que pensar sempre que cabe também a nós, né, nos preocuparmos com isso, sempre procurarmos fontes seguras, entendermos se existe realmente algum tipo de campanha, alguma razão para a gente estar recebendo aquela informação e tentar verificar ao máximo isso para evitar e minimizar, na verdade, cair nesses golpes. Você falou que a gente precisa se resguardar. Isso se inclui também para redes sociais, tipo Facebook, Instagram, disponibilizar menos informação do que a gente, às vezes, costuma colocar lá para os nossos amigos? Eu entendo que sim. É óbvio que quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de um ambiente muito particular, né? Assim, a sua rede, é o seu perfil, são suas informações. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação muito pública, porque você está expondo aquelas informações, a sua rotina, a sua vida, para todo mundo que te segue ou que possa vir a te seguir. Então, assim, quanto mais informação a gente disponibiliza por conta própria, né, a gente já está, a primeira parte desse nosso bate-papo foi exatamente isso, as pessoas do mal, os bandidos conseguindo comprar os nossos dados, roubar os nossos dados das empresas. E quando a gente fala de rede social, a gente está, na verdade, ofertando um pouco disso, né, para quem está acessando essas redes. Então, quanto mais a gente souber se resguardar nesse sentido, as redes sociais são, sim, uma grande fonte, né, de busca de informação e são usados, assim, com muita frequência por pessoas, por bandidos, por pessoas que querem cometer fraudes. Já aconteceu comigo, com a minha família, de pessoas utilizarem a minha foto de rede social para aplicar golpes para os meus familiares e meus contatos no WhatsApp, por exemplo. Então, quanto mais informação, né, assim, você posta uma foto, marca um familiar, um ente querido, um amigo, a pessoa já faz aquela conexão e fica mais fácil, por exemplo, ela entrar em contato falando, fulano, somos amigos, lembra de mim? E isso acaba criando, derrubando algumas barreiras e facilitando esse acesso dos bandidos a cometerem essas fraudes e esses crimes. Guilherme, e para encerrar, aquela dica de ouro realmente, para a pessoa, se ela tiver naquela dúvida, o que ela deve fazer? Desliga o telefone, né? Não tente ser ludibriada, porque esses golpistas, eles são bons, hein? São cada vez melhores. Parece que você está conversando com alguém da sua família, é complicado isso. Uma série de SMS, como fosse de um banco, bloqueei todos os contatos. Depois dos SMS vieram mensagens simulando ser assistente eletrônica do banco onde eu tenho conta. Então, tem que ficar muito atento, porque eles ficam criando alternativas diferentes para nos pegar, né, Guilherme? O tempo todo tem uma pegadinha nova. Se você não estiver muito atento, fatalmente você vai cair. Realmente é uma análise, eles fazem uma análise minuciosa mesmo, assim, quanto mais acesso aos dados eles têm, mais eles conseguem entender a forma de se aproximar ou de você ou das pessoas que são parte do seu contato, do seu dia a dia, né? Então, os familiares, a gente, assim, provavelmente alguém aí já conhece alguém que já caiu algum golpe de WhatsApp, de SMS, porque realmente eles chegam com uma familiaridade muito grande. Então, eles se apropriam dessas informações e essa familiaridade muitas vezes vem das redes sociais, né? Então, a forma como você chama um familiar, um amigo, eles chegam chamando por esse apelido, então isso já quebra essa barreira, essa preocupação, e a pessoa acaba abaixando um pouco a guarda ali na preocupação. Então, realmente, assim,
Acho que a grande sacada disso tudo é sempre tomar cuidado, aquele número que a gente não conhece, sempre ficar com o pé atrás. Se de repente perceber que uma informação é um pouco esquisita, está saindo um pouco fora, um pouco intrusiva, bloqueia, realmente liga para a polícia, né? Abre um boletim de ocorrência, mas é importante a gente se resguardar, né? Denunciar os números, é importante a gente se resguardar para que a gente possa evitar no dia a dia. Deixar de usar o telefone, deixar de usar o celular, a internet, a gente não vai, cada vez vai usar mais. Então, quanto mais a gente conseguir se resguardar e se precaver dessas ações fraudulentas e criminosas, a gente vai ter um melhor uso da internet aí. Agradecer a presença do Guilherme Silvestre, que é especializado aí nesta área de marketing digital e falou conosco sobre golpes na internet. Obrigada, Guilherme. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, Guilherme.